Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, em tempos de trevas como esse que atravessamos da nossa nação, talvez o tempo mais perigoso de todos. E eu não estou falando isso para exagerar ou meter medo em ninguém, é simplesmente a realidade. O Brasil nunca esteve tão perto de se tornar um país comunista como agora. É a venezuelização da nossa nação. Sentimos isso todos os dias, tendo as nossas liberdades oprimidas, mesmo sem estar na lei. Juízes passaram a ser deuses, políticos não escondem mais a sua própria corrupção e a coisa está muito séria porque a população não está nem aí para isso, como se estivessem acima dos problemas causados por essa bagunça toda. Tem pessoas, não todas, e é isso que esse vídeo vai provar, muitas pessoas têm agido como, isso aí não me interessa, não vai me atingir, sendo justamente essas as que mais sofrem e as que mais precisam. Porque aquelas, meus irmãos, que têm uma situação um pouquinho melhor, essas são as que estão mais preocupadas, enquanto os que mais precisam não estão nem aí. Só que ainda tem um fiozinho de esperança. Como bem lembrou o nosso irmão Joalice Santos, um abraço forte para ele. Ele manda aqui uma matéria da Oeste que deixa claro que aos poucos a população brasileira está despertando e apesar de toda a narrativa mentirosa sustentada por o sistema atual e propagada pela grande mídia, endossada por ela, ainda os números não mentem. Então o documentário com Lula e o Deus do Olimpo derruba Ibope e faz Globo perder 58% de audiência. Ou seja, naquele horário que eles exibiram aquilo que para mim é um monte de mentiras, de narrativas falsas, manipuladoras, todo mundo sabe que o que houve ali no 8 de janeiro não foi ato de maldoristas, foi ato de um bando de pessoas enganadas, idólatras, mas que não passavam a grande maioria de velhos, tiozões do Zap, sem qualquer passagem criminal e etc, etc. E só conseguiram entrar ali porque foi propositalmente ignorado toda a segurança. Afinal de contas, pense, meus irmãos, tem homens armados que fazem a segurança ali. E nenhum deles foi desarmado, nenhum deles foi ferido. Então por que pessoas comuns, desarmadas e não violentas conseguiram invadir? Praticamente elas foram convidadas a entrar. E toda vez que se fala isso hoje, os vídeos estão desaparecendo, a grande verdade é essa. E toda vez que você fala isso aqui, meu irmão, é um perigo muito grande, porque o sistema todo quer manter essa narrativa. Eles sabem que daqui a alguns anos, quando nem eu e você existir mais, as pessoas vão procurar o que foi dito, o que foi feito naquela época, e vão encontrar as narrativas da grande mídia. Pessoa como nós, que sabemos a verdade, que comentamos esses assuntos, aos poucos vão sendo deletadas, vão desaparecendo. Até também pelo tempo de vida, né? Nós somos mortais, não imortais. Então é uma coisa muito séria, meus irmãos, a gente ficar calados diante dessas narrativas. Nós precisamos falar para que daqui a muito tempo esses fatos não prejudiquem as novas gerações que vão vir por aí. E agora, pelo menos, essa notícia aqui é motivo para comemorar, sim. Em uma movimentação para tentar emplacar sua narrativa sobre as manifestações de 8 de janeiro, a Globo, a rede podre de televisão, mudou a sua programação da última quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2023, e exibiu em horário nobre um documentário da Globo News com entrevistas de Lula e o Deus do Supremo com pouco cabelo. A Democracia Resiste, assinada pelos jornalistas Júlia Dualib e Rafael Norton. O documentário não foi bem recebido pelo público da televisão aberta. Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem através de fontes do mercado, revelam que a produção espantou 58% dos telespectadores da emissora em pouco mais de uma hora. Deixa eu parar um pouquinho aqui para você entender, meu irmão. Isso aqui é uma grande vitória. De fato, a rede podre está derretendo. É por isso que você vê esse desespero deles para tentar barrar a internet, que eles sabem que é a única ferramenta de informação verdadeira hoje é essa. Tem muita gente mal intencionada? Tem. Geralmente do próprio sistema, deles, da grande mídia, que soltam fake news, soltam mentiras para tentar induzir pessoas ao erro e, a partir desse erro, trazerem uma solução, que não é outra a não ser censurar tudo, para que, de fato, eles possam manter as narrativas como sempre fizeram, transformar vilões em heróis e os heróis transformar em bandidos. Fazer com que, por exemplo, uma Anitta seja considerada a mulher do ano, no mesmo ano em que uma professora salva mais de 20 crianças e falece em uma missão tão heróica e tão digna que prova que sim, o ser humano é a maior criação de Deus, assim como o próprio Deus considera.
Deus preferiu o homem aos seus próprios anjos. Motivo esse que Satanás não o perdoou até hoje. Mas tudo te diz que não, o ser humano não vale nada, ele não presta. E não é bem assim, nós temos grandes exemplos todos os dias. É aquele pai, é aquela mãe que sai para trabalhar, para trazer a comida para casa, para sustentar a família, deixando de ela própria ter um conforto maior, comprar um bem que ela sempre sonhou. Quantos pais de família gostariam de ter um carro esportivo, por exemplo, e poderiam comprar, mas não o fazem, para pagar talvez a faculdade do filho, a escola dos filhos, dar um conforto a mais em casa. A verdade é que o nosso país é cheio de heróis, meus irmãos, só que ninguém fica sabendo, porque eles trabalham tanto que eles nem têm tempo de aparecer. São os heróis anônimos, estão nas nossas famílias, estão no meio dos nossos amigos, somos nós próprios. Essa é a grande verdade do Brasil. E esse povo não tem tempo para estar vendo a rede podre de televisão. Então já é uma audiência que a Globo não tem. Esses 58% de telespectadores a menos da emissora no mesmo horário significa que os próprios... Escute bem isso, porque esse é o motivo da comemoração. Significa que os próprios telespectadores, ou seja, a massa gadal da própria emissora, não concorda com a narrativa. Não somos nós, porque eu, como a maioria de vocês, pelo menos 14 anos faz que eu não assisto televisão. Eu não sei qual é a novela que passa, eu não sei quais os horários da programação, não sei mais nada, eu não ligo. A minha televisão hoje serve de monitor. Vocês veem quando eu gravo aqui, né? De frente ao PC. Vocês veem a minha televisão, ela virou monitor. Aqui tem na sala, tá quase queimando porque ninguém liga. Antes a gente ligava o DVD, hoje a gente usa HD, assiste também no PC. Então já era, a televisão tá quase queimando. E como eu, muitos de vocês também. Então eles não perderam a nossa audiência porque nós já não assistimos. Eles perderam a própria audiência que já tem. Significa o quê, meus irmãos? Que as pessoas estão entendendo o que acontece. E esse é o motivo de desespero do sistema. Deixa eu continuar aqui com a matéria. Vamos lá. O documentário registrou 11,4 pontos de média e foi sintonizado por 27,2% dos domicílios da principal metrópole do país. Os números da Globo despencaram rapidamente depois da exibição do Big Lixo Brasil, que teve 22,6 pontos de média. A produção, que foi exibida entre as 23 horas e 2 minutos a 0 horas e 10 minutos, entrou no ar com 20 pontos. Em o seu último minuto, marcava apenas 8,5 pontos de Ibope. No entanto, apesar dos números mais baixos, a Democracia Resiste se manteve em primeiro lugar isolado de audiência entre as plataformas de vídeo. Quem mais chegou perto da Globo foram as plataformas de streaming, vice-líderes na faixa horária com 10,1 pontos. O público não comprou a narrativa do documentário da TV Lixo. Habitual vice-líder dos canais abertos, a Rede Record, que exibia parte da novela Pecado Mortal e a série Chicago PD, amargou o quarto lugar na faixa horária, com apenas 2,3 pontos de média, né? Enquanto está quase chegando de ré. O SBT, por sua vez, anotou 3,4 pontos com o programa do Ratinho, que acabou sendo superado pela Band, que ocupou a segunda colocação com o filme 16 Quadras, exibido na sessão Adrenalina Pura com 3,5 pontos da média. Sob o ponto de vista do jornalista da Rede Podre, 8,1, a Democracia Resiste fala sobre como Lula teria conseguido retomar o poder diante das manifestações em Brasília e diz mostrar os bastidores do que aconteceu antes, durante e depois do protesto do Distrito Federal. No último domingo, dia 7, o Fantástico chegou a exibir algumas imagens do documentário que seria lançado pela Globo News. Diante dos índices animadores do canal de notícias, a emissora achou que seria uma boa ideia transmitir a produção em sinal aberto. Os dados de audiência, no entanto, comprovam que o público não comprou a narrativa da Globo, né? E aqui encerra a matéria da Revista Oeste, uma matéria inclusive muito boa e até conservadora, né, meus irmãos? Porque foi um fiasco, foi um fracasso. E outras pesquisas que já foram feitas, até aqui mesmo por canais, você sempre vê o povo dizendo que não acredita, que de fato houve ali um grande plano para tomar-se o poder, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, era todo mundo ali exigindo que alguma providência fosse tomada, porque sabiam o caminho que o país ia trilhar. E você vê várias das profecias que inclusive a gente falava aqui, e que eu considero boa parte culpa do próprio Bolsonaro, hoje sendo cumpridas, né? A gente sabia que os CACs iam ser banidos, nós sabíamos que a dificuldade diária seria aumentada, a censura seria grande, e por aí vai, é o que você está vendo. Tudo isso estamos simplesmente dizendo, nós avisamos. Não é à toa que as pessoas inventaram aí o jargão faz o L, porque avisávamos isso a essas pessoas que, repito, eram as que mais precisavam. Olha, cara, não vai por aí que você vai se ferrar. E a pessoa, não, eu vou. O papai barbudinho aí vai ajudar a gente, ele ajudou da outra vez.
E você tentava explicar sobre Boom de Commodities, mas como é que você vai explicar Boom de Commodities se a pessoa não sabe nem o que é Commodities? Como é que você vai falar de PIB se o cara não tem nem noção do que é isso? Você tenta explicar, mas é difícil a pessoa absorver tantas coisas. Na verdade, principalmente se você tiver pelo menos uma bicicleta, o cara já olha pra você e diz o seguinte: tá falando isso porque é um burguês safado, porque a esquerda trabalhou na mente dessas pessoas justamente pra isso. Olha, ele tá falando mal, sabe por quê? Porque ele tem mais do que você. Então ele quer mais é que você se ferre e não tenha direito nenhum. É um burguês safado. Poxa, cara, mas é meu colega, cresceu comigo, ele só ganha R$ 200 a mais do que eu, mas já é burguês safado. Vocês não viram aí? A gente vai taxar o super rico, se taxou quem? Que ganhava 2.000 conto. Então, meus irmãos, é isso, né? Mas fica aí um fiozinho de esperança de qualquer maneira. Apesar da situação ainda ser bem ruim, bem difícil, a censura vai vir com força, mas também esse desespero deles prova que o nosso esforço individual, você quando assiste um vídeo desse, só de você estar assistindo, você pensa, pô, Davi, não tô fazendo nada. Tá, velho. Eles estão vendo aí, pra você ter noção, os nossos canais aqui recebem quantos minutos em média o público assiste. E a plataforma melhora a monetização ou piora dependendo dos minutos que vocês passam assistindo. Então veja como o simples fato de você escolher ver um vídeo desse, ao invés de estar, por exemplo, agora no Xvideo, enchendo a sua cabeça de besteira em outros canais, só o fato de você estar aqui, você já ajuda, meu irmão. Você já está sendo um guerreiro nessa luta. E ainda que a gente se mude da nossa nação, alguns já estão fazendo isso, ainda continuaremos sendo brasileiros e torcendo e fazendo o máximo para ver a nossa nação um dia alcançar o lugar que ela merece, que é o primeiro lugar do mundo. Isso é um fato, não existe nenhum país mais rico do que esse. E ele é nosso. Então, meus irmãos, agradecer a cada um de vocês que está conosco, que sempre acompanha os vídeos e que faz, né, esse tipo de coisa ser possível, abandonando velhos vícios, velhas práticas e abraçando a informação verdadeira. Então, muito obrigado, meus irmãos.